todos. Que alegria estar aqui com vocês nesse Profetizando. Minha esposa é boa de datas, se eu não estiver enganado, é o 5º ano que eu estou tendo a alegria de estar em meio a tantas pessoas importantes, que fazem parte desse momento especial da nossa igreja. E não só pelas pessoas importantes, mas por toda a igreja, Estar na igreja e ter a oportunidade de fechar um ano nesse projeto, nesse propósito, profetizando, é uma bênção na minha vida, uma alegria. Fiquei muito feliz com o convite. E em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que 2024 seja muito melhor do que foi 2023. Se o seu ano de 2023 foi excelente, que em nome de Jesus, 2024 seja mais excelente ainda para a glória do Senhor. Amém? Muito obrigado por esse convite, nosso Bispo Paulo e toda a igreja. Também estou muito feliz de estarmos juntos nessa jornada de 12 dias. Amém? Êxodo capítulo 3. Livro do Êxodo, eu leio o capítulo 3. Queria que você fechasse os seus olhos, respirasse fundo assim. Fale, Senhor, esse é o momento da sua palavra. E não mais importante do que qualquer outro momento, mas nós pedimos ao Teu Espírito Santo que fale aos nossos corações. Só o Senhor sabe como está cada coração aqui essa noite. E não tem instrumento, não tem habilidade, não tem capacidade, não tem sabedoria que exceda a presença do Teu Espírito Santo. Somos um povo que carece de misericórdia e nós não queremos perecer, porque a Tua palavra diz que quem não anda segundo a Sua vontade, quem não conhece as Escrituras, perece. Nós queremos conhecer o Deus que nós servimos. Nós queremos andar contigo ao ponto de sermos conhecidos como um povo que anda segundo a Tua vontade. Por isso, fale conosco nessa noite. Não deixe nenhum coração daqui disperso. Não deixe ninguém sair daqui sem experimentar a Sua palavra e da presença do Teu Espírito. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho costume, há muitos anos, de chegar em dezembro e fazer uma retrospectiva da minha vida. Eu sou uma daquelas pessoas que acredita que cada ano é diferente do outro. Muitas pessoas costumam dizer que é só uma virada de meia-noite para meia-noite e 1. Eu não acredito nisso. Eu acredito que cada ano tem as suas marcas, que cada ano carrega as suas experiências, aquilo que nós conseguimos plantar e colher, ou aquilo que nós plantamos e não colhemos. Mas todos nós temos que ter essa esperança de que um ano é diferente do outro. E de que as promessas de Deus, elas acontecem conforme nós vamos caminhando. E nessa retrospectiva que eu faço, eu costumo a recalcular a rota. Quantos aqui tem GPS no celular? E de repente ali você precisa recalcular a rota para saber para onde você precisa ir e para onde você está indo. Então, nessa noite, eu peço ao Espírito Santo de Deus, com muita sinceridade no meu coração, que você recalcule as suas rotas. Aquilo que não deu certo, passou, irmãos. Aquilo que você, infelizmente, não conquistou esse ano, não foi eficiente, não foi efetivo, passou. Os 5 minutos atrás, passou. Nós só temos daqui para frente. E se nós temos daqui para frente, vamos recalcular, vamos olhar aonde nós erramos e lutar daqui para frente para acertarmos mais e seguirmos debaixo da misericórdia de Deus. Porque é ela que nos capacita a seguir em frente. É o Senhor que nos dá graça de seguir em frente. O salmista diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. É essa bondade e essa misericórdia que nós buscamos do Senhor nessa noite. E eu quero pedir a sua ajuda nesse momento.
Existem 3 palavras que nós aprendemos na teologia, que são palavras que nós usamos para interpretar como que Deus age, como que Deus se revela ao homem. E aí eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e falasse a primeira palavra para ela. Vamos juntos? Eu vou devagar porque a palavra é difícil, mas eu tenho certeza que você vai caprichar para falar para essa pessoa que está do seu lado. A primeira palavra é antropomorfismo. É fácil a palavra? Então vamos falar de novo? Antropomorfismo. Quando Deus se revela ao homem, a Bíblia diz para nós que Deus é espírito. E na realidade de Deus, Ele não precisa de atributos humanos. Só que para nós entendermos Deus, nós precisamos enxergar Deus como de fato Ele se revela para a gente, usando as coisas naturais nossas. E essa palavrinha difícil é uma palavra do grego que vem trazer para nós o seguinte: quando Deus se manifesta mostrando atributos humanos. Por exemplo, Deus, Ele não tem orelha, igual nós temos essa orelha. Mas Ele diz assim, olha, eu ouço as suas palavras. Deus, provavelmente, não tem uma boca semelhante a essa boca cheia de dentes que você usa para comer carne. Mas Ele diz assim, olha, da minha boca sairá a palavra. Por que Deus usa aquilo que é comum nosso? Para nos ensinar e fazer a gente entender a forma como nós devemos agir em alguma situação ou outra. E aí a teologia usa essa palavra. A teologia também usa uma outra palavra. E eu queria que você virasse com muito carinho e dissesse essa palavra, que é fácil de dizer, e eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade de falar o que eu vou te dizer agora. Então, se o antropomorfismo é Deus usando as nossas naturezas, no sentido de olhos, visão, audição, boca, existe uma outra palavra que chama assim, olha, fala com muito carinho, antropopatismo. De novo, antropopatismo. Nós entendemos que Deus, Ele nos mostra a sua realidade, mostrando os seus sentimentos e as suas emoções. A gente lê na palavra que Deus fala assim, olha, eu estou com tristeza. A ira de Deus, a alegria de Deus, são sentimentos que Deus transmite ao homem. Então, quando nós vemos na palavra do Senhor, Deus falando assim, olha, eu estou feliz com o meu povo. Esse é um sentimento próprio nosso, no sentido de que nós temos raiva, nós temos ciúmes, nós temos medo, nós temos alegria. Então, quando a Bíblia mostra Deus nesse sentido, está querendo dizer que os mesmos sentimentos que há em nós, há também em Deus. Mas não só isso, nós entendemos que Deus vai revelar a sua vontade pela nossa estrutura natural como ser humano. Deus vai revelar a sua vontade através dos nossos sentimentos também, no sentido de entender aquilo que nós sentimos, mas tem uma outra manifestação, que a teologia deu um nome, e eu queria que você virasse com muito carinho também, nessa sala de escola dominical, e dissesse para essa pessoa que está do seu lado, fala, essa palavra é fácil, isso aqui a gente não vai ter dificuldade. Diz assim para a pessoa que está do seu lado, teofania. Essa é mais fácil, né? Então fala de novo, teofania. O que é a teofania? Quando Deus de fato não precisa da nossa estrutura natural, da nossa estrutura emocional, e Ele se revela de fato como Ele é. Quando Deus se encontrou com Moisés na sarça, Deus não precisou usar a nossa estrutura natural,
Deus não precisou usar a boca de um profeta. Ele se manifestou como de fato ele quis se manifestar. Tanto é que a sarça pegava fogo e não se consumia. Ao ponto que Moisés olhou e falou assim: meu Deus, isso aqui não está normal. Então hoje, Deus pode se manifestar na sua estrutura natural. Deus pode se manifestar utilizando ou usando profetas e pessoas aqui para falar através delas a sua vida, mas Deus também pode vir, como já está aqui nesse lugar, para manifestar a sua graça como Ele de fato quiser. Então nós temos 3 realidades de Deus que nós precisamos sentir. E eu quero ler um texto para vocês, para nós sentirmos isso que Deus está dizendo para nós. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 6. Eu queria que você prestasse atenção. Disse Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus e disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está sofrendo no Egito. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Poucas vezes na Bíblia, Deus se revelou para as pessoas, porque era algo especial e era algo muito forte. E nessa noite, nessa retrospectiva que nós fazemos, eu fiquei muito feliz com Deus de saber que eu seria a segunda pessoa. Porque eu senti, quando eu recebi o convite, Deus me levou a esse texto na hora. Eu vi a mensagem e Deus já me levou em Êxodo capítulo 3. E na hora que Deus me levou a esse texto, eu senti através do Espírito Santo que tem pessoas que estão aqui ou estarão aqui, às vezes cansadas do ano que tiveram. Às vezes desacreditadas, às vezes com um coração sem fé, de participar de mais uma atividade da igreja. Às vezes ela entrou aqui indiferente, porque só Deus sabe o ano que você teve. E aí eu senti em Deus essa realidade de trazer você de volta para acreditar que todas as coisas são possíveis. Porque quando nós olhamos para esse texto, Deus salta desse texto para nós algumas realidades que é própria dele. E antes de falar sobre isso, nós temos que ver que o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, estava sofrendo há vários anos. Então Deus está chamando um povo desacreditado, sem esperança, um povo que está morrendo debaixo da escravidão, um povo que está ali acorrentado, pressionado, preso na sua liberdade de ser quem de fato eles são. Com certeza, quando nós olhamos para esse texto do capítulo 3, Deus quis vir e Deus fez questão de não ter pessoas fazendo a mensagem, mas Ele mesmo trouxe a mensagem. Não foi um profeta que falou com Moisés, não foi um sacerdote como Melquisedeque que falou, não, foi o próprio Deus. E nessa noite, Deus está falando com você, calma. Se o seu ano não foi um ano fácil, se você está aqui hoje desacreditado, Deus tem algumas respostas para você aqui. A primeira resposta que Deus traz para todos nós é o que o versículo diz para nós: vi a aflição do meu povo que está no Egito.
Deus está dizendo que Ele sabe e Ele vê. Deus não é cego. Deus consegue enxergar muito daquilo que nós não enxergamos. Olha o que a Bíblia diz para nós em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada está encoberto. Os dias que você chorou no seu quarto, os dias que você sofreu com o seu filho, os dias que você passou dificuldade com a sua família, aquele dia que você foi mandado embora, as suas dívidas que você está acumulando, Deus tem enxergado tudo isso, meu irmão. Não tem nada que nós passamos nessa vida que Deus não enxergue, que Deus não vê. Deus sabe exatamente qual que é a dimensão da sua aflição, a dimensão da sua estrutura, daquilo que você está enfrentando. Deus vê, Deus sabe. Não só isso, olha o que diz para nós em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está em todo lugar. Deus está no seu trabalho, Deus está na sua faculdade, Deus está na escola, Deus está nas suas viagens, Deus está no meio quando você está sentado com a sua família, Deus está vendo tudo. Ele vê a sua aflição, Ele sabe o que você está passando, e eu quero deixar um recado para todos nós. Deus vê aquilo também que nós não vemos. O Claudinho, quando está na minha frente, eu faço e falo conforme a presença dele. Mas quando ele sai, só Deus sabe o que ele faz e fala a respeito de mim. E Deus vê. Deus vê as ações misericordiosas das pessoas a respeito da sua vida. Mas Deus vê também as ações malignas dessas pessoas quando você não está perto. E aí eu gosto muito de pensar que Deus afasta algumas pessoas sem o nosso consentimento. Porque Deus está vendo que essa pessoa é um Jonas na sua vida. Deus está vendo que essa pessoa é um Judas na sua vida. Deus está vendo, meu irmão, essa mulher é uma Jezabel na sua vida, mas você não está enxergando. E aí Deus afasta, Deus tira. E aí de repente você está lá em casa e fala assim, nossa, mas faz tempo que eu não falo com aquela pessoa sumiu. Deus está vendo o que você não está vendo. Ele vê tudo. Ao ponto que quando eles estavam... A serva de Abraão, Agar, estava fugindo da raiva de Sara. Ela traz uma expressão que a Bíblia chega a dizer que Deus, Ele vê. E ali, nessa fuga, Deus se revela para ela e ela fala assim, eu sei que Deus vê todas as coisas. Deus está vendo. Aquilo que eu não vejo, eu fico tranquilo. Porque Deus está vendo. Olha o que a Bíblia diz para nós em Jó 34, 21. Pois Deus vê o caminho dos homens, e Ele enxerga cada um dos seus passos. Deus está vendo. Tudo que você está passando, Deus sabe. Em segundo lugar, Deus só não está vendo. A Bíblia diz o seguinte, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus está vendo e Deus está te ouvindo. Deus não é surdo. Deus ouve as suas orações. Deus sabe as suas súplicas. Deus vê as suas lamentações. Deus vê a sua gratidão e escuta ela. Ele escuta. Você não passa despercebido aos ouvidos de Deus. Deus tem ouvido as suas orações. Olha o que a Bíblia diz para nós em Salmos 34, 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos aos seus gritos de socorro. Deus ouve as nossas dores. Deus ouve as nossas angústias. Deus ouve as nossas aflições. Aquele momento que você está só sabendo chorar, Deus sabe exatamente a interpretação das suas lágrimas.
De madrugada, quando você não consegue ter força para falar, Deus ouve as suas lágrimas, meu irmão. Deus ouve aquilo que está saindo como gemido do seu corpo físico, da sua alma também. Deus conhece, Deus ouve as nossas dores. Não só isso, a Bíblia continua dizendo para nós essa manifestação de Deus. E Deus vira para Moisés e fala, olha o que Deus fala para Moisés. Conheço-lhe o sofrimento. Deus vê, Deus ouve e Deus conhece o sofrimento. Por que Deus faz questão de falar que conhece o sofrimento? Quando eu li esse versículo, eu lembrei de Salmo 139. Que diz assim, olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe bem quanto trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Por que Deus fez questão de falar, Moisés, eu conheço o sofrimento deles. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Por que Deus diz que conhece o sofrimento deles? Primeiro, Deus não trabalha com especulações. Segundo, Deus não trabalha com expectativas. Terceiro, Deus não trabalha com probabilidades. Quarto, Deus não trabalha com suposições. Será? Quinto, Deus não trabalha com hipótese. Deus sabe e Deus conhece. A dúvida é nossa. Nós precisamos de experimentos, nós precisamos de ciência, nós precisamos de física, de biologia, mas Deus sabe, irmãos, Deus não precisa disso. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Não tem ninguém que possa chegar e falar assim, não, deixa eu te explicar quem é Ele. Não, Deus sabe exatamente quem é você. Deus sabe exatamente o que você passa. Deus sabe exatamente a sua estrutura. Deus sabe, Deus conhece. Quando Deus virou para Moisés e disse assim, olha, eu conheço o sofrimento. É porque ninguém precisava explicar para Deus. E a gente tem essa mania de querer explicar a Deus, olha, eu estou sofrendo, Deus, eu estou passando isso, Deus, eu estou fazendo, não, Deus sabe, irmãos, Deus conhece você. Não tem nada que nós façamos ou deixamos de fazer que coloque dúvidas em Deus. Deus não trabalha com as nossas expectativas. Você contrata um funcionário e as suas expectativas estão naquilo que ele te apresentou no currículo e na entrevista. E aí, de repente, você se frustra porque o currículo e a entrevista não cabe com o profissional que ele é. Deus não trabalha com expectativa. Deus, de fato, sabe. Quando Ele te contrata, quando Ele te chama, quando Ele te escolhe, Ele sabe exatamente a sua estrutura e sabe tudo aquilo que você pode produzir. Ele sabe, é por isso que Ele te chama, é por isso que Ele te escolhe. Deus conhece o seu coração. Eu me questionava muito por que pessoas não estão na igreja, porque Deus conhece, irmão. A gente é bonzinho, a gente quer dar oportunidade, a gente quer estar junto, mas Deus sabe a pessoa que é. Se tem alguém que sabe dividir joio de trigo, é Deus. Se tem alguém que sabe dividir ovelha de bode, é Deus. Quem sabe, conhece quem é luz e quem é trevas, é Deus. Deus conhece. Deus não trabalha com hipóteses. Olha o que diz, irmãos, olha o que diz para nós, Romanos capítulo 11. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos, a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Quem diz as Escrituras Sagradas? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa
a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo que existe por meio dele, e para ele, glória a Deus para sempre. Ele sabe, ele conhece o nosso sofrimento. Não só conhece o que você está passando. Olha o que diz para nós em Isaías 53:1. Nosso sofrimento é conhecido por Deus. E olha o que ele diz: como um homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus era um homem de dores e experimentado. Passou pelas experiências de uma carpintaria. Passou pelas experiências de uma estrada de chão. Passou pelas experiências de ser traído por uma pessoa como Judas. Passou pela experiência de estar em meio às dificuldades desse mundo, porque ele habitava junto com pecadores. Não só isso, olha o que Hebreus diz para nós: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quem está trabalhando a sua vida é Deus. Ele sabe como que é a sua estrutura, porque ele viveu a cruz. Ele esteve nessa terra para nos buscar e nos resgatar através da cruz. E a palavra do Senhor diz para nós que na cruz ele levou sobre si todas as nossas dores. Desde a dor de cabeça, a unha encravada, até as piores angústias da nossa alma, ele levou na cruz. Eu tenho mais um recado para você. Deus ouve, Deus vê, Deus conhece, mas ele não fica de braços cruzados. Olha o que ele diz para Moisés: por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Uma coisa é você adorar um ser indiferente àquilo que você passa. Uma coisa é você adorar um ser que não corresponde à sua adoração. Uma coisa é você clamar e não ter resposta. Mas nessa noite, Deus está te dizendo que, olha, eu sei, eu escuto, eu conheço e eu estou vindo. Fala para a pessoa assim, ó, Deus está vindo. Fica calma. Deus está vindo. Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa de como que era o exército do Egito nessa época. E nas minhas pesquisas, eu achei um artigo de um professor da faculdade ou da Universidade do Cairo, lá no Egito. E ele fez um estudo, nessa época da Bíblia, para saber qual que foi o impacto de Deus no Egito. Esse estudo ainda não foi terminado, porque é um serviço arqueológico. E nesse estudo, olha o que ele diz para nós, nesse estudo. Os cientistas liderados pelo professor Abel Mohamed e associados à Faculdade de Arqueologia da Universidade do Cairo, olha só, já recuperaram um total de mais de 400 esqueletos diferentes, assim como centenas de armas e peças de armadura, e também os restos de 2 carros de guerra espalhados em uma área de aproximadamente 200 metros quadrados. Olha, isso foi o que eles acharam. Só que ele tem uma estimativa. Eles estimam que mais de 5.000 outros corpos poderão ter sido dispersos por uma área maior, o que sugere que um exército de grande tamanho que pereceu no mar. Eles acharam 400 até agora, fora alguns outros artefatos de guerra. E ele tem uma expectativa de quase 5.000 esqueletos ainda espalhados no mar. O Egito dobrou o joelho diante de Deus.
O Egito se dobrou diante da poderosa mão de Deus. E Jeremias, irmãos, olha o que Jeremias diz. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Aí Isaías usa um outro versículo. Isaías diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus vier, se Deus entrar na sua causa, meu irmão, ela já está ganha, porque aonde o Senhor está, a vitória, aonde o Senhor está, o exército vai dobrar, vai ficar os restos no fundo do mar, porque quando o Senhor vem, a vitória. Então fica calmo. Deus está vindo. Deus está vendo. Deus conhece as suas aflições, meu irmão. Fica calmo. Não só isso, ele ainda diz o seguinte: olha, eu vou descer, livrar eles das mãos dos egípcios, para quê? Só para fazer graça? Não. Para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla. É muito pequeno o que nós estamos passando aos nossos olhos. É difícil. Não estou tirando a dificuldade do que você está passando. Mas quando as coisas mudarem, e em nome de Jesus vão mudar, vai ampliar o seu horizonte. Vai ampliar a sua realidade. Às vezes você se contenta com um salário, em nome de Jesus, Deus vai ampliar as coisas. Às vezes você se contenta com a sua realidade cotidiana, Deus vai ampliar as coisas. Às vezes você se contenta com a sua experiência, com o seu cotidiano com Deus, Deus vai ampliar as coisas. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, não é mais escravo. Não está mais sobre o jugo daquela dificuldade. Agora eles são livres, libertos. A vitória chegou para que as coisas mudem. E as coisas vão mudar. Em nome de Jesus, que o Senhor encontre a sua vida de tal forma que você amplie, você cresça, você prospere, que a graça do Senhor transborde sobre você nesse 2024, porque essa é a nossa mensagem que Deus nos deu, de que 2024 as nossas sementes germinarão, 2024 nós vamos colher os nossos frutos, 2024 nós vamos alargar as nossas tendas, 2024 nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, nós vamos transbordar, irmão, em nome de Jesus. Porque Deus está vindo. Por último, eu queria que você ficasse de pé. Que eu preciso te dar uma conclusão dessa mensagem. Ele diz o seguinte: eu vou ampliar as coisas, eu vou resolver as coisas. Mas Deus dá um recado muito importante para Moisés. Deus usa duas palavrinhas que nós precisamos ter um carinho para falar sobre elas. Ele diz assim: olha, eu vou tirar vocês daí e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Tem um segredo de Deus aqui. O que significa o leite? O leite, para o povo antigo, significava pastagens. Porque o leite não se fabrica sozinho, você precisa de gado. Quando Deus fala assim, olha, leite, significa que Deus estava levando eles para uma terra frutífera, para uma terra que teria pastagens. E aí eu lembro dos Salmos 23, que Ele nos guia a pastos verdejantes, prósperos. Eu quero, em nome de Jesus, nessa oportunidade, profetizar sobre a sua vida. Aonde você estiver inserido no seu trabalho, aonde você colocar as mãos nos seus negócios, que haja pastos verdejantes, que haja leite, que haja produção de gado, que haja multiplicação de gado, que Deus venha multiplicar os seus negócios,
que Deus venha multiplicar a sua fartura e a sua produção de alimento, que Deus venha colocar na sua mesa leite, que Deus venha colocar aquilo que você precisa para cada dia, mas não só para a sua vida, mas para a vida das pessoas que estão à sua volta, porque a palavra do Senhor diz para nós que Jó foi próspero, que Abraão foi próspero, que José foi próspero no Egito, que haja pastos verdejantes e que nós venhamos a ter leite na presença do Senhor. Deus usa uma segunda palavra, mel. Você sabe que mel, ele é uma iguaria. Nós temos em muita fartura no Brasil pela nossa região climática. Mas nas regiões do mundo antigo, o mel não era em todo lugar que tinha. O mel era algo específico de um povo. E aí quando Deus diz assim, olha, eu vou te dar mel, Deus está dizendo para nós que as necessidades naturais, porque o mel ele produz devido à sua forma de agricultura e a forma como você maneja as coisas em volta. Mas ele é algo que é refinado. Você precisa de abelha, você precisa de um ambiente. Isso significa, irmãos, que Deus não vai dar para nós só o necessário. Ele vai nos dar a oportunidade de experimentar as iguarias, aquilo que é excelente, aquilo que poucas regiões têm em abundância. Então quando ele diz assim, olha, o mel, isso significa que está vindo algo doce. Que está vindo algo doce. Você não vai ter só o necessário, irmãos, em nome de Jesus. Você também vai ter o doce na sua família, o doce no seu trabalho, o doce nas suas realizações, o doce naquilo que você tem investido, o doce na nossa igreja. Nós queremos beber o mel do Espírito Santo aqui, nós queremos buscar o mel que vem das regiões celestes de Deus. Tem doce chegando, sai todo o amargor, sai toda a tristeza, porque o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou, é a graça que transborda sobre nós, leite e mel, pastos verdejantes, águas tranquilas, é isso que o Senhor está dizendo para nós. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É a graça que transborda. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É essa alegria que Deus está te avisando hoje. Ele está vindo. E quando Ele vier, ei, irmão, quando Ele vier, pode se preparar, que a graça vai transbordar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, amém?